Sábado para todos os irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, sejam bem-vindos a todos os que estão vendo esse pequeno vídeo sobre a mensagem de Elias. Sejam bem-vindos ao nosso canal de estudo na mira das profecias. Irmãos, esta semana vamos estudar os textos relacionados à mensagem de Elias. Em Malaquias 4, versos 5 e 6, encontramos o seguinte: Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. Esse texto tem duas aplicações nas Escrituras. Uma aplicação que se refere a João Batista, que preparou o caminho do Senhor antes da sua vinda. Isso está em Mateus 11, vamos ver, que tem uma aplicação para o João Batista. E tem outra aplicação também para o Elias de hoje, o profeta aqui, o servo de Deus, que vai preparar o povo de Deus com uma mensagem poderosa para nos preparar para a segunda vinda de Jesus, especialmente a mensagem que fala da purificação da igreja. Ok? Então, vamos ver os textos e vamos ler realmente qual foi o contexto, etc. E vamos ver agora a primeira aplicação. Ok? Geralmente falamos de três Elias. O primeiro Elias, aquele que foi para o céu, né? O Elias literal, o tipo, que foi para o céu num carro de fogo, que fez uma tremenda obra de reforma em Israel. Uma poderosa obra. Igual João Batista também, o segundo Elias, que também fez uma obra tremenda no seu tempo, repreendendo os pecados do povo e levando os corações do povo de Deus para seu Deus, para seu Senhor. Ok? Isso fez João Batista. João o Batista. Ok? Ele foi o segundo Elias. E o terceiro Elias é um mensageiro também, que vem com uma mensagem de reforma, uma mensagem poderosa para reformar a igreja do Senhor pouco antes da sua volta. Quando falo da igreja do Senhor, estou me referindo ao povo adventista do sétimo dia, a igreja remanescente ou a igreja laodiceia. Ok? A igreja laodiceana, pelo próprio nome, que é Laos, povo de Keia, que é juízo, é um povo que anuncia o juízo. E que é esse povo que está dando as três mensagens angélicas: temei a Deus, dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Lógico, é a igreja adventista do sétimo dia, que desde 1844 o povo adventista está pregando a mensagem do juízo investigativo para os mortos, e logo vai entrar na fase o juízo para os vivos, em especial durante o alto clamor. Ok, meus irmãos, vamos agora ler, acabamos de ler Malaquias 4, versos 5 e 6, vamos ler agora Malaquias 3, verso 1. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim, e o Senhor a quem vós buscais virá de repente ao seu templo, até o mensageiro do pacto em que vós vos deleitais, eis que ele virá, diz o Senhor dos exércitos. Lógico, vemos que este verso fala do mensageiro que é enviado que é enviado diante do Senhor para preparar o seu caminho. Então vamos ver que Cristo aplicou esse verso de Malaquias 3, verso 1, ele aplicou esse verso ao ministério de João. Vamos agora em Mateus, capítulo 11, e vamos ver agora a primeira aplicação, ok, da mensagem de Elias. Ok? Especialmente vamos falar do segundo Elias, João Batista, né? Mateus capítulo 11, vamos ler a partir do verso 8. Diz assim: Mas o que fostes ver? O homem trajado de roupas finas? Eis que os que se vestem de roupas finas estão nas casas dos reis. Mas o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta. Porque este é aquele de quem
está escrito: eis que diante da tua face eu envio o meu mensageiro e preparará diante de ti o teu caminho. Jesus está falando de João Batista, que veio para preparar o caminho dele, o caminho do Senhor, né? Preparar os corações do povo para poder receber Jesus quando ele aparecesse. E sabemos, meus irmãos, que os primeiros discípulos de Cristo eram discípulos de João Batista, né? Vamos agora ao verso 11. Na verdade, eu vos digo, dentre os nascidos de mulheres não apareceu um maior do que João, o Batista. Contudo, aquele que é menor no reino do céu é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência e os violentos o tomam pela força. Aqui, claramente, Jesus está falando de João. E aí, no verso 14, ele termina dizendo: e se vós quiserdes aceitar, este é Elias, o que havia de vir. Então, vemos aqui Malaquias 3, o verso 1. Tá? Eu os enviarei o meu mensageiro e ele preparará preparará o caminho diante de mim, e o Senhor a quem vós buscais virá de repente ao seu templo. Aí essa primeira aplicação está com João Batista, ok? Aplica-se ao ministério de João Batista. Jesus diz, Mateus 11, 14, e se vós quiserdes aceitar, este é o Elias, o que havia de vir. Então, temos aqui a primeira aplicação de Malaquias 3, o verso 1, e Malaquias 4, versos 5 e 6. Agora vamos ver o mesmo pensamento e também um pouco mais profundo, que se aplica também podemos falar agora da segunda aplicação. Nós vamos ver Mateus 17, o verso 10 e 11. E os seus discípulos perguntaram, dizendo: por que dizem então os escribas que Elias deverá vir primeiro? Então foi uma pergunta muito interessante. Os escribas falavam naquela época que antes do Messias, o profeta Elias deverá vir primeiro. E Jesus respondendo a discípulos, que ele falou que, na verdade, eles têm razão. Jesus falando para os seus discípulos. Os escribas têm razão, porque ele respondendo no verso 11, e Jesus respondendo disse-lhe: é verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então você vê no capítulo 11, verso 14, ele diz: se vós quiserdes aceitar, este é o Elias que havia de vir. E ainda no verso 17, os discípulos perguntaram, ou seja, em outra ocasião, os discípulos perguntaram para Jesus, dizendo: por que os escribas e os fariseus dizem que Elias deverá vir primeiro? E Jesus agora diz: em verdade, Elias virá primeiro. Ou seja, está profetizando sobre a vinda de alguém no espírito e poder de Elias. Porque João Batista não era o Elias que desceu do céu, mas alguém que fez uma obra similar. Não Elias tisbita que subiu para o céu, mas o Elias, alguém que nasceu, alguém que veio no espírito e poder de Elias para fazer uma obra similar de reforma, de repreensão ao pecado e de fazer uma mudança de coração. Levar o povo a aceitar a mensagem vinda do céu, ok? A ter uma comunhão mais íntima com Deus, a preparar o povo para encontrar-se com o Messias, com o seu Senhor, como João Batista fez e como Elias de hoje, a mensagem de Elias está fazendo dentro da Igreja Adventista do sétimo dia. Agora vamos ver, Jesus diz, verso 11, né? Mateus 17 diz: Jesus respondeu e disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio. Quem é esse Elias? Lógico, deve ser o Elias, o segundo Elias, João Batista. Elias já veio. E
eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim eles farão também sofrer o Filho do Homem. No verso 13, diz, então compreenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Claramente, vemos que a profecia de Malaquias tem dupla aplicação, duas aplicações. Uma aplicação ao tempo de João, Elias já veio, ok? Elias já veio, Mateus 17, 12. E Mateus 11, 14 diz, se vós quiserdes aceitar, este é o Elias que havia de vir, 11, 14. E no capítulo 17 de Mateus, ele diz, Jesus respondendo, disse-lhes, é verdade, Elias virá, restaurará, isso é futuro. Então está falando de uma pessoa que deverá vir, igual que João Batista, no espírito e poder de Elias, para fazer uma obra de reforma em Israel. Ok? E quem é Israel hoje? Qual a igreja que podia ser chamada de Israel hoje? Lógico, a igreja adventista do sétimo dia. Por quê? A igreja adventista tem as mesmas características do Israel do Antigo Testamento. Por quê? O Israel antigo guardava os 10 mandamentos, tinha o decálogo como lei moral. A igreja adventista também acreditamos. Guardavam também o sábado, o quarto mandamento, o sétimo dia da semana. Também nós guardamos. O Israel antigo tinha o ministério dos profetas, todos os profetas. Nós acreditamos em todos os profetas do Antigo Testamento e temos também um ministério de espírito de profecia, os livros do espírito de profecia, como Israel, ok? O antigo Israel tinha o santuário como o centro da sua adoração. Tudo se fazia em torno do santuário. O foco da adoração, da economia judaica, de tudo o que se fazia era o santuário. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos agora no santuário verdadeiro, porque no Antigo Testamento o santuário era simplesmente um modelo do verdadeiro. Nós acreditamos no verdadeiro, aleluia. Então temos o santuário e sabemos que desde 1844 Cristo entrou no lugar santíssimo para começar a sua obra de purificação do santuário, de remoção dos pecados, fazer o dia de expiação, que o sumo sacerdote antigamente, no templo de Israel, entrava uma vez cada ano, ok? Todos os anos entrava uma vez no sétimo mês, o Yom Kippur, o dia da expiação. Hoje estamos agora no dia da expiação antitípico, no verdadeiro santuário, Cristo sendo o nosso sumo sacerdote. Então, tem um paralelo muito lindo entre Israel do passado e Israel de hoje. Também, os antigos israelitas tinham um regime peculiar. Eles não comiam qualquer coisa. Eles não comiam porco, embora as outras nações comiam de tudo. Porco, rato, cavalo, qualquer tipo de animal com sufocado, etc. O povo de Deus, no Antigo Testamento, também tinha um regime peculiar. Não comiam qualquer coisa, eram diferentes. E hoje também o povo de Deus, o povo adventista, nós não comemos qualquer coisa. Na verdade, vocês sabem que devemos agora praticar a reforma pró-saúde avançada, até os animais que Deus permitiu para comer no Antigo Testamento, no tempo passado, por causa das enfermidades que se multiplicaram tanto nos animais, e os homens também, a maldade dos homens, e pelo do lucro, injetam coisas nos animais, os animais agora sofrem de câncer, de tumores, de qualquer tipo de enfermidade. Deus agora mostra para o povo de Deus a reforma pró-saúde, o regime vegetariano, o abandono dos cadáveres, dos animais mortos, que não deve ser alimento para o povo remanescente de Deus. Devemos abandonar essas coisas e praticar a reforma pró-saúde avançada. Então temos um paralelo poderoso, irrefutável, entre o Israel do passado e o Israel do presente, ok? Temos
os 10 mandamentos, temos o santuário, temos o sábado, temos o espírito de profecia, igual que eles tinham todos, aceitavam, ou seja, eles tinham o ministério de todos os profetas antigos, Isaías, Jeremias, Zacarias, Elias, Eliseu, todos os profetas que estavam ali, Natã, Samuel, Moisés, profetas que Deus enviava para instruir o seu povo. Nós aceitamos esses profetas bíblicos do Antigo Testamento, aceitamos todo o Antigo Testamento, tá? E além disso temos o ministério profético da serva do Senhor, né? A serva Ellen Gould White, e também temos agora o ministério, além de Ellen White, temos também o ministério do terceiro Elias, que vem também para dar força e vigor à mensagem do terceiro anjo, que a gente vai entrar de maneira mais profunda, vamos falar mais disso mais tarde, um pouco mais profunda mais tarde, ok? Então o Israel de hoje também está precisando de um Elias. Isso significa, meus irmãos, que segundo o tipo, o Elias do Antigo Testamento, no tempo de Acabe e Jezabel, e no tempo de João Batista, no tempo dos fariseus e saduceus, o povo estava numa apostasia profunda, numa rebelião grande contra Deus. Se Deus está dizendo que está enviando um Elias, ok? E se, como vamos ver, a serva do Senhor também profetizou, a profetisa da Igreja Adventista, a serva do Senhor, Ellen White, que é também que foi manifestado, foi comprovado a manifestação do espírito de profecia nela, igual que os outros profetas do Antigo Testamento. Então, ela também profetizou que haveria alguém que tinha que vir depois dela para fazer uma obra de reforma também, chamado de Elias, ok? Vamos ver isso mais tarde. Então, se Deus está prometendo um Elias para o Israel de hoje, Malaquias 4, 5, 6, Malaquias 3, verso 1, significa que o povo de Deus nesses últimos dias também está numa situação igual ou pior, como nos dias de Acabe e Jezabel, e como nos dias de João o Batista, os dias dos fariseus e dos saduceus, ok? Vamos seguir com nossa mensagem. A serva do Senhor, falando de Malaquias 4, 5, 6, ela comenta, isso está no livro Testemunho para Ministros, página 475. A serva do Senhor faz essa tremenda declaração para nós. Ela diz, a profecia se deve cumprir, diz o Senhor, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Alguém deve vir no espírito e no poder de Elias, e quando ele aparecer, poderão os homens dizer, sois demasiadamente sinceros, não interpretais as escrituras da devida maneira. Deixai-me dizer-vos como ensinar a vossa mensagem. Olha só, a serva do Senhor interpretando Malaquias, Deus mostrou para ela também que alguém deveria vir, ou alguém tinha que vir no poder e no espírito de Elias, e quando ele aparecer, mostrando que essa pessoa é do sexo masculino, não ela mesma, porque alguns interpretam essa passagem de Testemunhos para Ministros, página 475, alguns interpretam essa passagem dizendo que ela mesma está falando da sua própria obra, ela mesma profetizando sobre sua obra, a obra dela. Mas isso é um absurdo, porque ela escreveu isso em 1890, ou seja, 46 anos depois da sua obra, porque ela começou a profetizar na igreja, no povo do advento, né, no movimento adventista, pouco depois do grande desapontamento de 1844, onde foi revelado que essa mulher, essa jovenzinha, tinha uns 17 anos, quando Deus começou a revelar para ela essas
quando Deus começou a dar para ela essas visões, era bem jovem. Isso foi em 1844. Mas ela está dizendo, a profecia se deve cumprir. Prophecy must be fulfilled. A profecia se deve cumprir. Isso em inglês. A profecia se deve cumprir. Prophecy must be fulfilled. Mostrando que isso não estava se cumprindo no tempo dela. É algo que ia ser cumprida. Então, diz o Senhor, ela seguiu a passagem, diz o Senhor, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Agora ela vai, fecha aspas, né? Abre aspas. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Fecha as aspas. Agora diz, ela comenta, alguém deve vir no espírito e poder de Elias, e quando ele aparecer, poderão os homens dizer, sois demasiado sincero, não interpretais as escrituras da devida maneira, na devida maneira, deixai-me dizer-vos como ensinar a vossa mensagem. Mostrando claramente, meus irmãos, ela não pode estar se referindo às suas próprias obras, sua própria obra, o seu próprio ministério, senão a um profeta, alguém que devia vir no espírito e profeta de Elias com uma mensagem poderosa. E esse Elias não pode ser uma multidão de irmãos e irmãs fazendo a obra de Elias, porque muitos dizem, quando fala do terceiro Elias, eles dizem, nós somos todos o terceiro Elias. Mas isso está errado. Embora que tem muitos textos em Patriarcas e Profetas, também no livro Desejado, onde a serva do Senhor faz uma aplicação para todos os adventistas fiéis, os irmãos fiéis, não somente adventistas, aqueles que vão abraçando a mensagem do terceiro anjo até o final, né? Então, que são também adventistas, que vão abraçar a mensagem, eles vão fazer uma obra como foi feita a obra de Elias e de João Batista, não tem problema sobre isso. Eles vão pregar essa mensagem de Elias. Mas para que possam pregar a mensagem de Elias, eles devem aceitar esse profeta, né? Que alguém deve vir no espírito e poder de Elias. Quando ele aparecer, os homens poderão dizer, sois demasiado sinceros, não interpretais as escrituras da devida maneira. Ou seja, esse profeta ia fazer uma interpretação, ok? Vai levar uma mensagem interpretando todas as profecias com relação ao grande e terrível dia do Senhor. E essa pessoa é alguém, e quando ele aparecer, não ela, não é de sexo feminino, é de sexo masculino. Eu tenho também esse texto original, no original em inglês. Ok? When he appears, he é o pronome masculino em inglês, quando ele aparecer. Então, não tem como dizer que esse profeta Elias é ela mesma, a serva do Senhor. Tem que ser alguém com uma poderosa mensagem de reforma, uma poderosa mensagem que vem para despertar o seu povo, o povo do Senhor, que estão agora dormindo nos seus pecados. E vai fazer uma obra de reforma. Geralmente falamos das 3 mensagens angélicas, né? O povo sempre fala as 3 mensagens angélicas, as 3 mensagens angélicas. Mas muitos não conseguem imaginar que, além das 3 mensagens angélicas, meus irmãos, tem a mensagem do outro anjo. Ok? Se você vai ler no livro Primeiros Escritos, página 232, vamos agora falar um pouco das 3 mensagens angélicas. Vemos que Miller e seus cooperadores pregaram a mensagem do primeiro anjo. Primeiros Escritos, página 232. Ok? Na página 237, vemos que os milleritas também pregaram a mensagem do segundo anjo, né? Aí Miller e seus companheiros.
os seus cooperadores, aqueles que abraçavam, que aceitaram a mensagem sobre a volta de Jesus. Ok? Eles pegaram as duas primeiras mensagens, Miller e os seus companheiros. A terceira mensagem angélica foi depois do 1844, do grande desapontamento, né? Isso está no livro Primeiros Escritos que estou lendo aqui. Não vou ler todos os textos porque eu quero fazer um vídeo bem breve. A mensagem do terceiro anjo, Primeiros Escritos, página 254 e 255, vai falar que isso é a mensagem que foi dada depois do grande desapontamento, né? Que vai explicar tudo o que aconteceu ali com os mileritas, os adventistas do primeiro dia. Mas além disso, a serva do Senhor diz que não são somente 3 mensagens, também tem a mensagem do quarto anjo, também tem uma mensagem do quarto anjo, a mensagem de Apocalipse 18, e disso vamos falar um pouco, porque geralmente somente ouvimos falar das 3 mensagens angélicas, mas a serva do Senhor não só fala disso, a serva do Senhor diz que não tem outra mensagem depois da terceira mensagem angélica. Da mesma maneira, ela não é a última, tem a mensagem de Elias. Por isso devemos estudar, meus irmãos, devemos aprofundar. O que estou mostrando aqui é com todo o amor, com todo o carinho, para que vocês possam analisar os textos com oração e com humildade para aceitar a mensagem. Apocalipse 18, verso 1 diz: E depois dessas coisas, eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. É a mensagem do anjo de Apocalipse 18, o quarto anjo. Muitos dizem que esse quarto anjo são as literaturas. Literaturas de quem? A literatura do terceiro anjo. As literaturas da mensagem adventista, que foi dada em 1844. Mas não é isso. Porque esse quarto anjo vem, lógico, se unir à terceira mensagem angélica. No livro Testemunho Selecto, página... Vou ler aqui, página 5, Testemunho Selecto. Página 5, vou ler agora no aplicativo, né? Diz assim: devemos desfazer-nos dos nossos planos acanhados, egoístas, lembrando que temos um trabalho da maior magnitude e da mais elevada importância. Ao realizar esse trabalho, estamos fazendo soar a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, e assim sendo preparados para a vinda do outro anjo celeste que com a sua glória iluminará a terra, que iluminará o mundo. Com a sua glória iluminará o mundo. Testemunho Selecto, página 5. Estamos no primeiro capítulo. Então, estamos preparados, né? Preparando assim a vinda do outro anjo celeste que com a sua glória iluminará o mundo. Lógico, temos 4 mensagens. A primeira, a segunda, a terceira e a mensagem do outro anjo, né? Que vai iluminar a terra com a sua glória. No livro Primeiros Escritos, que vamos ler agora, página 277, a serva do Senhor vai nos mostrar que esse outro anjo vem para dar força e vigor. E isso é uma mensagem adicional. Diz a serva do Senhor, Primeiros Escritos, página 277. Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir sua voz com o terceiro anjo e dar força e dar poder e força à sua mensagem. Ou seja, esse outro anjo não vem para enfraquecer a igreja, não vem para denegrir a mensagem do terceiro anjo, não vem para acabar com a igreja. Mas esse outro anjo vem para dar força e poder à terceira mensagem e vai se unir à terceira mensagem. O que significa se unir? Se unir deve ser que essa mensagem vem para a igreja adventista.
Porque é a igreja adventista que tem a terceira mensagem, certo? Ela tem a terceira mensagem angélica, ou seja, ela prega as três mensagens. Então, esse outro anjo deve vir na igreja que tem as três mensagens angélicas e se unir com ela para dar força e poder com a mensagem do terceiro anjo. Se unir não significa que vai aceitar todas as coisas ruins que estão na igreja, porque essa vai ser uma mensagem de repreensão. É a mesma mensagem de Elias, que tem para dar força e poder para preparar o povo de Deus para a vinda do Senhor. A serva do Senhor segue dizendo no mesmo livro, Primeiros Escritos, diz: grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e descendo ele, a terra foi iluminada com a sua glória. A mensagem da queda da Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo, é repetida com a menção adicional das corrupções que têm estado a entrar nas igrejas desde 1844. A obra deste anjo vem, no tempo devido, unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar o volume de um alto clamor, e o povo de Deus assim se prepara para estar em pé, para estar como? Em pé na hora da tentação que em breve deve enfrentar. Então essa obra vem para unir-se com a terceira mensagem angélica e preparar o povo de Deus para estar em pé. É a mesma coisa que vem fazer a mensagem de Elias. Querem ver isso? Vamos em Malaquias capítulo 3, o verso 1. Malaquias 3, o verso 1 diz assim. Vamos ler aqui. Malaquias 3, 1 diz: eis que eu enviarei o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. Você lembra que Jesus aplicou esse texto para João Batista, ok? Ou seja, esse texto deve ter duas aplicações, tem dupla aplicação. Aplicação para o tempo de João e uma aplicação para o nosso tempo, o tempo de hoje. E diz assim: e o Senhor, a quem vós buscais, virá de repente ao seu templo, até o mensageiro do pacto em que vós eleitais, eis que ele virá, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está vindo, o profeta está mostrando que o Senhor está vindo. Mas olha só a pergunta: mas quem poderá permanecer no dia da sua vinda? E quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do refinador e como o sabão dos lavandeiros. Ou seja, nessa vinda do Senhor, muitos não poderão ficar em pé. Muitos não vão poder permanecer em pé nessa vinda, mas sabemos que na primeira vinda do Senhor ele não cumpriu esse texto de Malaquias, não cumpriu em sua totalidade, na sua integralidade, todo o contexto, porque ele veio como bebê, ele veio para ser morto como um cordeiro pascual. Por isso João Batista cumpriu parcialmente a profecia de Malaquias capítulo 3, verso 1 e 2, e Malaquias capítulo 4, verso 5 e 6, porque Malaquias diz: porque ele é como o fogo do refinador e como o sabão dos lavandeiros. Então, esse profeta, esse terceiro Elias, vem justamente antes do grande dia do Senhor. Esse dia será um dia de purificação, o dia da purificação da igreja. Está falando aqui em termos de fogo, refinador, sabão de lavandeiro, isso mostrando que é uma obra de lavagem, de purificação que vai acontecer na igreja. E a palavra-chave aí que ele diz: quem poderá ficar de pé? E quem ficará de pé quando ele aparecer? E a serva do Senhor diz: e o povo de Deus assim se prepara para estar em pé na hora da tentação que em breve deve vir. Ou seja, essa mensagem do outro anjo vem para preparar-nos, nós adventistas do sétimo dia, vem para nos preparar para o grande dia do Senhor. E nessa mesma página 277 de Primeiros Escritos, né? Primeiros Escritos, aqui estamos lendo,
Diz, esta mensagem pareceu ser adicional à terceira mensagem. Ou seja, é uma mensagem adicional. Não é a mesma mensagem. É uma mensagem adicional. É igual como quando ela fala no livro Testemunho para Ministros, página 475, quando ela diz, alguém deve vir no espírito e poder de Elias. Alguém que vai vir com uma mensagem. E as pessoas vão dizer, não, você não interpreta bem as escrituras, deixa-me mostrar para você como você deve pregar a sua mensagem. Ora, olha que ousadia, meus irmãos. Deus envia uma mensagem para preparar o seu povo, e os homens tinham a ousadia de dizer, né? Já foi profetizado. E se cumpriu exatamente quando veio a mensagem do Elias. Se cumpriu. Ok? Muitos adventistas não sabem que tem uma mensagem adicional, como a serva do Senhor está dizendo aqui. Esta mensagem pareceu ser adicional à terceira mensagem, unindo-se a ela, assim como o clamor da meia-noite se uniu à mensagem do segundo anjo em 1844. É uma mensagem adicional. É outra mensagem. São 4. Na verdade, a mensagem da justificação pela fé, de 1888, de John C. Waggoner, que a mensagem foi rejeitada pela Associação Geral daquele tempo, a Assembleia Geral de Minneapolis, embora que a serva do Senhor apoiou, diz que foi uma mensagem do céu, falou, mas os irmãos líderes daquela época não aceitaram a mensagem de John C. Waggoner. A serva do Senhor diz no livro Cristo, Nossa Justiça, que essa mensagem foi os primeiros raios do anjo de Apocalipse 18. Os primeiros raios. Ou seja, o início. Então, se é o início, e foi uma mensagem adicional trazida por John C. Waggoner, então ela diz, mostrando que quando a mensagem realmente do outro anjo iria vir, seria assim também, assim tratada, e foi rejeitada também. Ok? Então, irmãos, tem uma mensagem adicional para nós, adventistas do sétimo dia. É a mensagem de Elias, se você quiser falar assim, que está na profecia. Por isso Cristo diz, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Vai ser uma obra de restauração, de reforma. Uma reforma completa na igreja do Senhor, preparando ela para... Ele vai preparar a igreja para poder acabar a obra com grande poder e glória. E a serva do Senhor diz, essa mensagem vai iluminar a terra com sua glória. Apocalipse 18, verso 1 e primeiros escritos, página 277. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Precisamos pensar e meditar nessas palavras inspiradas da Bíblia e do Espírito de profecia e tomar a nossa decisão de seguir ao Senhor em toda a luz que Ele envia para nós. Uma boa tarde para todos e que Deus abençoe. Amém.